E aí, pessoal, voltamos aqui então. Como eu estava dizendo, em 1917 nós temos a mudança decisiva do cenário que permite a vitória dos aliados da Tríplice Entente. Em 1917 a Rússia vai se retirar do conflito, estoura na Rússia a chamada Revolução Russa, né, que vai desencadear na fundação da União Soviética, enfim, então os russos assinam um tratado de paz em separado, né, com os alemães, o tratado de Brest-Litovsk, né, e aí os alemães finalmente podem então lutar em uma única frente. Isso pode aparecer no início uma vantagem para os alemães, mas essa vantagem ela não se consolida. Por quê? Porque a guerra já estava se arrastando há muitos anos, o exército alemão já estava no seu limite, né? Tanto no limite humano como de equipamentos, né? De suprimentos. E aí nós temos um outro evento que também muda totalmente o cenário, que é a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Até então, os Estados Unidos estavam mantendo uma postura neutra, né? Desde o início do século XX, na verdade, os Estados Unidos mantinham uma postura isolacionista em relação à Europa. Os Estados Unidos estavam mais preocupados em cuidar do seu quintal, que era a América Latina, vamos dizer assim. E não via, né, a Primeira Guerra Mundial como um problema americano. Só que acabou se envolvendo no conflito, porque os Estados Unidos passou a fornecer equipamentos e financiamento para os países envolvidos. Até que em 1917, navios, né, mercantes e navios de passageiro dos Estados Unidos foram atacados por submarinos alemães. Isso motivou, né, mobilizou a opinião pública norte-americana e acabou provocando o envolvimento do país na guerra. E a entrada dos Estados Unidos foi muito positiva para a Tríplice Entente. Por quê? Porque é um país que tem um potencial econômico enorme, um potencial industrial gigantesco, um país que não sofria com a guerra, porque a guerra está acontecendo na Europa, não na América. A América está a milhares de quilômetros da Europa. O exército americano era um exército relativamente bem equipado, bem treinado, né? E descansado, né? Não havia se envolvido ali em conflitos naquele período, né? Então tinha condições de empreender e entrar na guerra e mudar o cenário do conflito. E foi isso que aconteceu, né? Além disso, não só a entrada dos Estados Unidos, mas a utilização de novos equipamentos. Por exemplo, os ingleses desenvolveram tanque, né? Essa fotografia aqui é de um tanque Mark IV, um veículo blindado que permitia os soldados atravessarem a terra de ninguém sem serem mortos, né? Chegarem lá na trincheira do inimigo e poder tomar a posição, né? E o tanque de guerra acabou se tornando uma arma que até hoje está presente em todos os conflitos armados do mundo afora aí. Então, esses fatores são decisivos para a vitória dos aliados. A Revolução Russa, né, a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, a inovação tecnológica, a introdução de novos armamentos e de novos equipamentos. Bom, a partir do momento que a Alemanha, em 1918, em novembro, né, de 1918, ela se rende. Detalhe, os alemães eles não foram derrotados militarmente falando. O que isso significa? Os aliados, a Tríplice Entente, não atacou a Alemanha, não invadiu o território alemão. Cidades alemãs foram bombardeadas, atacadas, mas a invasão, né, e a ocupação da Alemanha não aconteceu na Primeira Guerra Mundial, isso aconteceu só na Segunda. Os alemães eles não perderam militarmente no sentido de serem ocupados, né, pelos países invasores, inimigos. Antes disso acontecer, a Alemanha se rendeu. Se rendeu porque não tinha mais condições de manter o esforço de guerra. A Alemanha estava lutando praticamente sozinha enquanto o resto do mundo. O que aconteceu também na Segunda Guerra Mundial. Mas muitos alemães não entendiam isso. Como o nacionalismo alemão era muito forte, os alemães acreditavam que tinham que lutar até o final, né, até o último homem. Isso criou espaço nas décadas seguintes para o surgimento do nazismo, por exemplo, né, que culpou os judeus por serem os grandes responsáveis pela derrota da Alemanha. Mas enfim, isso é uma discussão que nós vamos ter mais adiante. Quando a guerra se encerra, começam as discussões sobre os acordos de paz. E aí, né, como é que a paz vai ser selada? O presidente dos Estados Unidos viaja até a Europa, o presidente Wilson, né, e leva uma proposta de paz que foi conhecida como os 14 pontos de paz de Wilson. Esse documento previa, né, pode ser sintetizado em dois pilares básicos. Primeiro, uma guerra sem vencedores, ou seja, ninguém seria punido ocupado, responsabilizado pelo conflito, né? Isso anulava qualquer
brecha para um sentimento de revanche que pudesse alimentar a outra guerra. E além disso, criação de um organismo internacional que mediasse os conflitos das nações via diplomática, que é a chamada Liga das Nações, que é uma espécie de vó da ONU, né? Só que os europeus ignoraram essa proposta, tá? Não ouviram o presidente Wilson, só a Liga das Nações acabou saindo do papel, mas foi um órgão fraco desde a sua existência, tão ineficiente que não evitou uma Segunda Guerra Mundial, né? E aí que nós vamos ter a assinatura de tratados. Os próprios Estados Unidos assinam uma série de tratados paralelos com a Alemanha e com a Áustria, né? Mas os franceses e os ingleses responsabilizam a Alemanha pela Primeira Guerra Mundial e impõem à Alemanha o Tratado de Versalhes, né? Que foi assinado em 1919. Esse tratado culpou a Alemanha pela guerra, obrigou os alemães a pagar uma indenização bilionária, restringiu as forças armadas, que era o orgulho nacional da Alemanha, né? Um exército pequeno, só uma força de segurança interna, proibiu os alemães de ter força aérea, proibiu os alemães de ter marinha de guerra, tomou territórios da Alemanha, né? Ela perdeu todas as suas colônias na África, perdeu a Alsácia e a Lorena, né? Que tinham sido os territórios anexados pelos alemães durante a Guerra Franco-Prussiana, enfim. E desmembrou o Império Alemão, que se transformou na República de Weimar. A Alemanha foi totalmente rechaçada. E aqui nós temos as raízes da Segunda Guerra Mundial, porque esse vigor da punição da Alemanha gera nos alemães o sentimento de revanche, e esse sentimento de revanche vai ser muito utilizado pelos nazistas para alimentar o militarismo e o nacionalismo que vai desencadear a Segunda Guerra Mundial. Então, a verdade, o Tratado de Versalhes ele não resolveu a questão, ele pausou a questão, né? Porque a Segunda Guerra Mundial nada mais é do que uma continuação da primeira, né? E o Tratado de Versalhes vai ser o grande responsável por ser culpado, vamos dizer assim, né? Por essa continuação. Outros tratados foram assinados, o Tratado de Sèvres, o Tratado de Saint-Germain, que foram responsáveis pelo desmembramento do Império Turco, do Império Austríaco, que deram origem a vários outros países ali, tanto na Europa como na Ásia, beleza? O saldo da guerra, né? O que a guerra trouxe para de ruim, né? Enfim, de consequência para aquele período e para a humanidade como um todo. Primeira questão do número de baixas, quase 20 milhões de mortos e feridos. Né? Uma quantidade gigantesca, nunca na história anteriormente nós tivemos uma guerra tão destrutiva. Um prejuízo material incalculável, né? Cidades inteiras foram destruídas, estradas, pontes, ferrovias. Os Estados Unidos, consolidando-se como potência mundial, então no mundo ocidental, né? Tomando esse espaço que até então era dos britânicos, os Estados Unidos saem da guerra extremamente fortalecidos, economicamente e militarmente falando. O revanchismo alemão, que está diretamente associado às punições impostas pelo Tratado de Versalhes. A crise política e institucional do pós-guerra, né? Juntamente com a crise 29, vai permitir a ascensão de regimes como o nazifascismo, nas décadas de 20 e 30, na Alemanha e na Itália, né? E além disso, a gente pode também destacar a entrada das mulheres no mercado de trabalho, né? Os homens foram mobilizados para os exércitos e as mulheres foram trabalhar nas fábricas, né? E a partir daí nós temos cada vez mais a participação efetiva das mulheres como força de trabalho, né? E as mulheres conscientizando-se e buscando igualdade de direito, não só no campo do trabalho, mas da vida civil também. A ascensão do socialismo na Rússia é uma consequência direta. Nós vamos estudar a Revolução Russa e vocês vão ver que a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial foi decisiva para que o país entrasse em colapso e permitisse, criasse ali as condições necessárias para a Revolução. E também a questão palestina, né? Que é um desdobramento da Primeira Guerra Mundial. O território da Palestina ele era controlado pelo Império Turco-Otomano. Com a queda do Império Turco-Otomano, aquela região passou para as mãos dos britânicos. E o movimento sionista se intensificou a partir daí, a compra, né, de territórios judeus ali, né, de terras, né, para assentar famílias judias naquela região, acentuando o conflito ali entre árabes e judeus. Beleza? Então é isso aí, pessoal. A gente encerra aqui a Primeira Guerra Mundial.